Saudações, saudações do professor Lindenberg Araújo. Espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma aula aqui no nosso canal, Professor Lindenberg História. Vamos ampliar aqui a imagem. Hoje iremos tratar de um tema muito importante, como todos os outros, mas este é um tema ainda muito presente entre nós, movimentos sociais, negros, indígenas e mulheres, certo? Antes de entrar propriamente no tema, no conteúdo, é preciso refletir sobre a sociedade do nosso tempo, tá? Sobre o nosso presente, o nosso momento. Vivemos um momento em que falar em movimentos sociais é como se fosse sinônimo de vandalismo, de vagabundagem ou coisa do tipo. A maioria das pessoas que compartilham dessa opinião talvez não saibam que muito dos direitos que nós temos hoje, se não dizer praticamente todos os direitos que nós temos hoje, são resultado de movimentos sociais do passado. E de um passado que necessariamente não é tão distante. Tá? Os pais dos meus alunos certamente lembram ou já ouviram falar, e todo mundo já ouviu falar, por exemplo, na Constituição Brasileira de 1988. Essa Constituição que garantiu, inclusive, muitos dos direitos que nós temos hoje, ela não veio por acaso. Ela não foi uma bondade dos políticos que de repente pararam, sentaram e disseram, vamos criar um monte de direito aqui. Não foi assim. Se hoje você que me assiste, seu pai, sua mãe, tem salário mínimo, jornada de trabalho com tempo fixo, folga semanal, uma folga no domingo por mês, férias remuneradas, salário mínimo, 13º salário, abonos salariais, aposentadoria, isso também é resultado de movimentos sociais no passado. Certo? Se hoje as mulheres podem viver em um mundo mais livre e mais igualitário, por mais que ainda falte muito a conquistar, isso é fruto de movimentos sociais do passado. Se cada vez mais as expressões de racismo em nossa sociedade, sejam no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo, se cada vez mais essas expressões de racismo têm causado indignação, repúdio e punições, é fruto de movimentos sociais do passado e do presente. Tá? Então, a própria expressão movimentos sociais significa dizer que a sociedade está em movimento. E só existe transformação se houver movimento. Tá? E as sociedades se transformam porque elas se movimentam. Não... Quando a gente fala de história, a gente não diz isso em todas as aulas. Mas história nada mais é do que a resultante dos movimentos sociais. Sejam eles movimentos sociais de negros, de indígenas, de mulheres, de pessoas LGBTs, de pessoas brancas, não importa. Né? Tivemos no passado, inclusive, muitos movimentos sociais que não foram negros, que não foram indígenas, que não foram mulheres, que não foram LGBT. Foram de homens brancos, ricos, que quiseram transformar a sociedade. E só transformaram a sociedade porque fizeram movimentos sociais. Iluminismo, Revolução Russa, Revolução Francesa, Revolução Inglesa, Revolução Cubana, a Revolução de 30 no Brasil. Tudo isso foram movimentos. E não foram de pessoas negras, indígenas e mulheres. Foram liderados, em sua maioria, por homens brancos, ricos. Então, falar de movimento social é o mesmo que falar de movimento histórico. Não se transformam as sociedades, não se transformam realidades sem movimentos sociais. Agora, por que é preciso estudar movimentos sociais de negros, de indígenas e de mulheres? Porque, historicamente, esses grupos, por mais que não sejam a minoria da população, mas são tratados de tal forma, com tamanha opressão e com tamanha retirada de direitos, que, do ponto de vista dos direitos,
essas pessoas são vistas como minorias, quando na verdade não são. São maioria. As mulheres são maioria. Os negros são maioria da sociedade brasileira. Os indígenas já foram maioria em algum momento, certo? Então, nós vamos compreender um pouco como no Brasil e fazer as conexões com o mundo, como que se deu, como é que se dá esse tema tão interessante e complexo que são os movimentos sociais. Tá? Vamos começar então com os negros após a abolição. Vocês sabem, como bons estudantes de história que vocês são, que no Brasil a abolição, o fim da escravidão ocorreu oficialmente no dia 13 de maio de 1888, certo? E nós aprendemos que foi a princesa Isabel que libertou os escravizados no Brasil. E não é verdade, certo? A própria abolição, a própria assinatura por parte da princesa Isabel só foi possível graças aos movimentos sociais que os negros fizeram desde o primeiro momento. Tá? Os negros escravizados que vieram para o Brasil lutaram contra a escravidão desde a África. Desde quando eles eram capturados, que eles lutavam contra a escravidão. Óbvio que a força daqueles que lhes aprisionavam era tamanha que não era possível resistir tão facilmente. Muitas vezes a única forma de resistir era morrendo. Tá? Então, o Brasil viveu 350 anos de escravização, de escravidão do povo negro africano e seus descendentes no Brasil. E era de se esperar, ou era de se imaginar, ou de se desejar, que com o fim da escravidão os negros pudessem ter uma condição de vida melhor, certo? Mas não foi isso que aconteceu. Tá? Vamos ver então o que aconteceu. Os negros, após a abolição no Brasil, além de lutarem por emprego, moradia e salário, os libertos tinham de enfrentar o racismo e a violência policial, que os impediam de circular livremente pelas ruas ou de praticar suas religiões. Vejam bem. Os negros foram libertos no Brasil e não tiveram direito a absolutamente nada. Não tiveram indenização, não tiveram direito à terra para trabalhar, não lhes foi dada moradia, não lhes foi dado o direito de estudar, não lhes foi dado o direito de trabalhar. Deixaram de ser escravos e se transformaram em homens livres, marginalizados e analfabetos. Então, é de se imaginar que a situação do negro no Brasil, após a abolição em 1888, entrando o século XX, não foi nada absolutamente fácil. Certo? Essa é a primeira questão. Então, tinham que lutar pela vida, porque ser negro passou a ser sinônimo de bandido. Simplesmente assim. Ser negro passou a ser sinônimo de bandido. Ser negro passou a ser sinônimo de morador das favelas, das periferias, de vagabundagem, de religiões diabólicas, certo? As religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda, não eram sequer aceitas pela sociedade brasileira no passado, inclusive no presente. Né? Encontrar um jovem ou uma pessoa que se diga do candomblé de forma espontânea é muito difícil, porque a prática da religião africana no Brasil está associada à prática do racismo. Então, a primeira questão é que a abolição da escravatura no Brasil, por mais que tenha sido resultante efetivo da luta do povo negro, não lhes deu garantia de condição de vida. O indivíduo deixa de ser escravizado e passa a ser um cidadão livre, aliás, e passa a ser um homem livre sem cidadania ou um cidadão de segunda classe, morador das periferias, desempregado, marginalizado e sofrendo as práticas do racismo. Certo? Isso resume bem o que é a condição do negro no Brasil após a abolição. Muitas vezes recebia o mesmo tratamento do período da escravidão. Certo? Tem relatos espalhados pelo Brasil inteiro de que negros continuaram trabalhando nas fazendas, nas casas das pessoas, na mesma condição de escravos, sem salário, sem liberdade. Porque não tinha outra opção. O indivíduo tinha que garantir pelo menos a moradia, a alimentação básica e a vestimenta. Então,
como ele sabia que não ia encontrar oportunidades lá fora, ele preferia permanecer nas fazendas, nas casas das pessoas ricas que podiam ter um escravo, mesmo não sendo mais escravo. Certo? Essa é a situação. Até porque na mesma época em que o Brasil liberta os escravizados, começa a chegada de europeus imigrantes. Numa sociedade racista, pensem comigo, o dono de uma fábrica, de um comércio, de um supermercado, ele vai preferir contratar quem para trabalhar? Um negro, analfabeto, ou um descendente de europeu branco alfabetizado? Ou seja, o negro foi importante para o trabalho enquanto ele era escravo. No momento em que ele passa a ser um homem livre, ele deixa de ser interessante, porque agora vem o racismo, certo? É preciso ter isso muito claro em nossas mentes para que a gente possa entender o que significa ser negro no Brasil hoje, o que significam os movimentos de luta pela igualdade racial, o que significa o movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos, o que significa ser negro no Brasil. Tá certo? Então é preciso que a história nos dê suporte para entender o presente. Os negros ocupavam terras abandonadas, é o que nós hoje vamos chamar de aquilombamentos, ou comunidades quilombolas. Certo? Aqui mesmo, no nosso estado, na próxima cidade do Natal, em Parnamirim, existe uma comunidade quilombola, chamada Comunidade Quilombola Moita Verde, que fica ali na região por detrás do conjunto chamado Jockey Club. Esta comunidade quilombola está situada ali desde 1850, pelo menos. Foram estes homens e mulheres, negros e negras, os primeiros habitantes, de fato, da cidade de Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. Certo? Comunidade quilombola Moita Verde. Esses aquilombamentos necessariamente não eram lugares de luta. Eram muitas vezes lugares onde os negros podiam se fortalecer enquanto comunidade para poder resistir àquela sociedade opressora. Então você não podia estar em todos os lugares, não podia circular em todos os lugares, e para garantir a sua sobrevivência você precisava ocupar o terreno, se aliar da sua para as condições de vida. E o desemprego sempre fez parte da realidade do povo negro no Brasil. O desemprego produzirem a riqueza do Brasil. Não se pode falar em riqueza do açúcar sem falar na escravidão. Não se pode falar nas grandes cidades coloniais como Recife, João Pessoa, Salvador, Rio de Janeiro, Minas Gerais, sem falar no trabalho escravo. Né? Não é possível imaginar a riqueza no Brasil sem o trabalho escravo. Travando aula. Então, hoje, inclusive, a maioria da população desempregada no Brasil é população negra. Ainda é a população negra a principal vítima do desemprego, né, a que mais sofre as consequências do desemprego no Brasil, nesse momento.